Nessa aula de hoje, então, a gente vai falar sobre as configurações básicas para amplificadores operacionais. A gente vai começar a fazer análise em cima de duas configurações, né? Vai ser a configuração inversora e a não inversora, elas que vão ser a nossa base. E a gente também vai rever aquela configuração diferencial que a gente acabou vendo lá na aula passada também, tá? Então aqui a gente vai pegar três das configurações básicas, analisar, ver como é que elas funcionam, tirar a função de transferência e entender o funcionamento, beleza? Mas primeiro, para lembrar alguns detalhes que são importantes em relação ao ampliop ideal, o amplificador ideal, que é o que a gente vai utilizar na nossa análise. Primeiro, a impedância de entrada ela é infinita. Então a gente considera que a impedância de entrada do amplificador é infinita. A gente viu que na prática o componente não vai ter essa característica de entrada infinita, porém, na hora de analisar, a gente vai fazer essa consideração. Outra consideração que a gente vai ter é que a impedância de saída é nula. Então, sempre quando a gente for analisar, a gente vai considerar o amplificador como um bloco que tem impedância de saída nula. A gente também vai considerar que o ganho em tensão dele é infinito, então que eu poderia dar qualquer ganho. Na prática, a gente sabe que isso não é viável. E a gente também vai ter como característica que a frequência é infinita, ou seja, ele não tem limitação em relação à frequência. Beleza? Então, essas quatro características aqui, que são as características do amplificador operacional, que a gente vai utilizar como padrão nas nossas análises. Outra coisa importante que a gente também vai utilizar nas nossas análises é essa característica de terra real e terra virtual. Como que isso aqui vai funcionar? O terra real, ele é basicamente por onde a gente tem escoamento, ou seja, é uma referência propriamente dita. O terra virtual é um ponto do sistema onde a gente tem uma tensão zero, onde a gente tem uma tensão de referência zero, mas a gente não necessariamente tem escoamento. Isso aqui serve por quê? Por que isso aqui é importante para a gente? Porque no caso do amplificador operacional, a entrada positiva e a entrada negativa, elas sempre vão estar curto-circuitadas. Não é um curto-circuito real, não é um curto-circuito físico, porém, em questão de análise, em questão de medições, a gente vai ver que sempre as duas entradas vão ter obrigatoriamente a mesma tensão. Então, caso eu coloque o terra em uma das entradas, eu pegue o terra da minha fonte de alimentação e coloque em uma das entradas, a minha outra entrada também vai ter o terra. Porém, um dos terras é real, porque é o terra da fonte, e o outro terra é um terra virtual, que vai ser um valor que vai estar com zero, mas não vai ter o escoamento, ok? Então a gente tem essa característica aqui quando a gente faz a análise do amplificador operacional. As duas entradas, a entrada positiva e a entrada negativa, vão estar curto-circuitadas, ok? Não é um curto-circuito real, é um curto-circuito que gera a mesma tensão nos dois pontos, seja para análise, seja na prática. Então, se a gente montar um circuito com amplificador e for medir a diferença de tensão entre as duas entradas, teoricamente ela sempre vai ser zero, ou muito próxima a isso, né? Então, tem essa característica de curto-circuito, ok? Por isso que eu tenho algo que a gente chama de terra virtual e terra real, beleza? Também vai ter questão de massa virtual, mas está tudo relacionado a esse curto-circuito que a gente tem no momento de análise, ok? Que é a explicação. Isso aqui que eu comentei com vocês, então, né? Eu tenho sempre um curto-circuito virtual das duas pontas ou das duas entradas. Isso aqui sempre vai acontecer, ok? Então, para esse primeiro caso aqui, se eu colocar um VS na entrada positiva, pelo curto-circuito virtual,
eu vou ter VS na entrada negativa, como ele está curto-circuitado com a saída, VO é igual a VS, ou seja, VO é igual a VI. A tensão de saída é igual à tensão de entrada nesse caso. Mas por quê? Porque obrigatoriamente eu tenho esse curto-circuito. Coloquei 5 volts aqui na entrada positiva, a entrada negativa ela está curto-circuitada, vai apresentar a mesma tensão, então vai aparecer 5 volts na entrada negativa. Se eu tenho 5 volts na entrada negativa, VO vale 5 volts. Beleza? Então esse curto-circuito aqui a gente sempre vai ter. E aqui no caso que a gente também pode chamar de massa virtual, né? Coloquei a entrada no terra, tenho um curto-circuito virtual aqui, que faz com que eu tenha um terra virtual ou uma massa virtual, ok? Aqui é um terra real, né? Estou aterrando propriamente dito o sistema, e aqui é um terra, uma massa virtual, aonde eu vou ter uma tensão zero. Ah, mas da onde sai essa tensão zero nesse ponto aqui? Vai sair justamente desse curto-circuito do meu sistema. Eles estão curto-circuitados, então se eu tenho zero numa entrada, a outra entrada também vai ter zero. Beleza? Ok aqui, pessoas? Fez sentido isso? Isso é uma característica de análise prática mesmo, tá? Mas para a gente entender que isso sempre vai acontecer. Beleza, então. Aqui é o que eu expliquei para vocês, tá? Só tá anotado depois, caso vocês queiram dar uma olhada lá no material. Agora vamos falar das nossas montagens básicas aqui. São as 3 que a gente vai analisar hoje. O diferencial, o amplificador diferencial, que a gente já analisou lá na aula passada, mas vamos dar mais uma olhada nele aqui hoje. O amplificador inversor e o amplificador não inversor. Essas 3 montagens básicas aqui, esses 3 conjuntos, essas 3 estruturas de circuito, elas vão gerar basicamente todas as demais estruturas. Então, praticamente todas as demais estruturas são baseadas nessas 3 estruturas aqui. Obviamente com acréscimo de N fatores, mas elas são basicamente todas concentradas em cima dessas estruturas básicas. Ok? Então, vamos lá. A nossa primeira estrutura é o amplificador diferencial. O que é o amplificador diferencial? É apenas o amplificador operacional aberto, sem nenhum outro circuito, sem nenhum outro componente em volta. Então, se eu pego o amplificador operacional e ligo alguma tensão, algum sinal nas entradas, e eu não faço mais nada aqui, eu só uso o amplificador operacional, isso aqui vai ser um amplificador diferencial, ok? Então, amplificador aberto sem nenhum outro componente é o amplificador diferencial. Por padrão, a gente sempre vai ter uma fórmula que vai estar relacionando VO, que é a nossa saída, com um ganho e com uma tensão de entrada, que aqui a gente está chamando de VD, que é a tensão diferencial da entrada. Lembrem lá que esse amplificador aqui, ele trabalha como um sistema diferencial. Ele sempre tem a tensão positiva menos a tensão negativa. Ou seja, o sinal que está entrando na entrada positiva menos o sinal que está entrando na entrada negativa. Isso aqui é a nossa tensão diferencial. Então, a nossa tensão de entrada é sempre VD, ou seja, é sempre a diferença entre uma e outra. Se eu colocar exatamente as duas entradas com a mesma tensão, 2 volts e 2 volts, a diferença é zero. Se a diferença é zero, não vai importar o meu ganho, a minha tensão de saída vai ser zero. Ok? Lembram que a gente simulou isso lá na aula passada. Se eu colocar uma tensão diferente, aí eu vou ter diferença, essa diferença vezes um ganho, gera a minha saída.
Essa fórmula aqui, essa primeira fórmula aqui, VO igual a AVD, ela é padrão para todas as estruturas. Todas as estruturas têm como base essa fórmula. Porque a gente está falando de amplificação. A gente está falando de um sinal de saída que vai ser sempre igual a um sinal de entrada multiplicado por um ganho. Sempre. Qualquer amplificador vai ter essa característica. Todas as estruturas têm essa característica. O que cabe aqui a gente fazer? Encontrar qual que é o valor de A, basicamente. Então, em todas as estruturas que a gente for analisar, a gente vai sempre analisar a estrutura em relação a um A. Ou seja, tentar descobrir qual que é a função de transferência ou qual que é a característica de ganho daquele circuito. Porque o VI e o VO é o que a gente já vai conhecer ou que a gente quer ter como parametrização. Beleza? Então, sempre a gente usa como base isso daqui. Então, nesse caso específico aqui, nesse amplificador em específico, a gente não tem o que analisar, por se assim dizer. Porque ele não tem circuito, ele é apenas o amplificador. Ele não tem outros componentes atrelados a ele. Então, ele é só amplificador. E ele está aberto. Então, sempre que o meu amplificador está aberto, ou seja, eu não tenho uma malha fechada, eu não estou realimentando a saída para a entrada, esse meu ganho tende a ser infinito. Ok? Então, sempre que o circuito está aberto, ganho infinito. Quando o circuito está fechado, quando eu tenho uma malha fechada, aí sim eu tenho controle de ganho. Então, para esse amplificador, sempre a gente vai considerar que eu tenho um ganho infinito. Então, independente do que eu colocar aqui nas entradas, se a diferença for positiva, o meu VO é um valor de tensão positivo saturado. Se a minha diferença for um valor negativo, o meu VO vai ser sempre um valor de tensão negativa saturada, como a gente viu na simulação lá na aula passada. Beleza? Então esse aqui é o primeiro e mais simples. Agora, só para a gente ter uma ideia aqui, vamos pegar essa estrutura aqui e vamos tentar resolver isso aqui. Então, considerando, né, que a gente tem essa estrutura, que é um amplificador diferencial, a gente tem na entrada positiva uma tensão de 1 mili, na entrada negativa uma tensão de 4 mili. Eu estou determinando que o ganho desse cara é 100 mil vezes. Eu estou determinando que a alimentação dele, ou seja, o valor de alimentação é de 10 volts. Então, ele está falando aqui qual que é o valor teórico e real de VO. Então, a gente quer saber qual que é o valor tanto teórico quanto real de VO. Então, vamos encontrar isso. Vou puxar aqui para o Word para a gente fazer as fórmulas mais fácil, tá? Só que eu esqueci de abrir o Word. Agora eu abri. Então, beleza. Então, quero isso aqui. Esse é o nosso exemplo. Ok? Tá. Então, o que a gente tem que fazer aqui, inicialmente? Inicialmente, a gente tem que levar em consideração a nossa fórmula padrão. Qual que é a nossa fórmula padrão? VO vai ser igual a A, que vai multiplicar o nosso VI. Então, isso é padrão. A gente sempre vai ter essa estrutura aqui. Porém, a gente sabe que esse VI, por ser uma entrada diferencial, vai ser V mais menos V menos. Ok? Então, vou alterar esse cara aqui para V mais menos V menos. Menos V menos. Ok? Então, é isso aqui que a gente tem. Então, nosso VI sempre vai ser V mais menos V menos. Acho que foi até a Mica que perguntou aula passada alguma coisa assim, né, Mica? É sempre essa estrutura aqui, sempre. Sempre desta forma, tá?
Ok, então a gente tem aqui que saber o que é mais, o que é o A, o que é o V mais, o que é o V menos. A gente tem todas essas informações aqui no nosso enunciado. Então a gente vai vir aqui apenas e substituir esses valores. Então o meu ganho vai ser de 100 mil vezes, o meu V mais vai ser de 1 milho, e o meu V menos vai ser de 4 milho. Então no fim das contas, o que eu vou ter? Vou ter que o meu VO é igual a 100 mil menos 3 milho. Certo? Então, é isso que a gente acaba tendo como resultado. Então, o nosso VO, ele vai ser um valor de 300. Então, VO é igual a 300 volts. Então, se a gente pegar esses valores que estão aqui, aplicar na fórmula padrão que a gente tem, a gente vai chegar no valor de 300 volts. Beleza, bacana. Agora, vem uma questão, que é a questão importante deste exercício. A gente chegou nesses 300 volts. Isso aqui funciona. Isso aqui é o nosso valor teórico. A gente vê aqui, aplicou na fórmula e boa. Isso aqui funcionaria se eu montasse esse circuito dessa forma que está especificado aqui. A gente teria 300 volts na saída? Sim ou não? O que vocês acham? Então, se eu pegasse e montasse na prática esse circuito com essas informações, eu teria 300 volts na saída? Não, eu não teria. Muito bem, Jaime, muito bem, David. Por quê? Já te respondo, Vinícius, só um pouquinho. Exatamente, Luciano, eu teria o valor de saturação. Obrigado, Vinícius. Aqui, isso é menos 300, tá, pessoal? Me perdoem. É menos 3 vezes 100 mil, é menos 300, não 300 positivo, tá? Então, sexta-noite. Obrigadão, Vini. Continuando aqui. Então, o que a gente teria? A gente teria saturação. Então, esse valor de menos 300 volts, ele não seria viável. Por quê? O nosso sistema ele não é um gerador. Ele está sendo alimentado com 10 volts. Então, o máximo que ele consegue na saída dele é mais ou menos 10 volts. Ele não gera energia. Ele amplifica a energia de entrada. Então, se eu tenho uma energia de entrada de 3 milli diferencial, ela consegue amplificar até a tensão de alimentação, que é a tensão de 10 volts. Isso aqui seria viável se eu tivesse uma tensão de alimentação maior do que 300. Então, se eu alimentasse com de mais ou menos 300 ou mais ou menos 305 volts, aí tudo bem. Aí seria correto isso aqui. Então, esse é o nosso valor teórico. Beleza? Então, esse é o nosso VO teórico. Por só o T aqui, tá? E o nosso VO prático, ele está relacionado à saturação. Então, o nosso VO prático, ele é menos 10 volts. Por quê? Por causa desta alimentação daqui. Ok? Então, eu posso ter valores teóricos infinitos ou gigantescos, mas a gente sempre tem que lembrar que eu tenho essa informação de alimentação que vai limitar. Isso aqui é um valor prático. Beleza? Sexta-noite morrendo de frio. Exatamente. Tô até de touca hoje, por causa do frio. Ok aqui, pessoas? Então, valor teórico, valor prático. Beleza? Deixa eu puxar para cá esse cara também, para a gente ver qual que a gente analisou. Então, vou trazer para baixo esse circuito. Beleza aqui? Fez sentido? Não fez sentido nenhum? Tranquilo?
Tranquilão? Então, dominado. Então, beleza. Então, o amplificador diferencial é isso, galera. Acabou. É isso aí. Esse é o amplificador diferencial. Não tem nada além disso. Esse cara, isolado, ele não é tão usual. Né? Ah, vou usar só amplificador diferencial. Não é tão usual porque ele sempre vai saturar. Fato. A gente pode usar ele como um comparador, digamos assim. Eu quero comparar qual que é a maior entrada, se é a positiva ou se é a negativa. Eu consigo usar ele como um comparador. Então, num sistema senoidal, se eu tivesse ondas senoidais na entrada, eu poderia usar eles como um sistema de comparação. Mas isso a gente vai ver especificamente lá para frente. Né? Ele isolado, sozinho, para fazer amplificação, no princípio não serve para nada. Né? Ele como comparador serve muita coisa. O senhor falou infinito aquela hora. Então, na teoria, está falando disso aqui, né? Na teoria, se eu não tiver alimentação, eu consigo ter valores infinitos de saída, mas eu sempre vou ter que ter essa característica aqui. Uma coisa que a gente normalmente considera, que talvez é o que você está comentando, é que o ganho é infinito. Beleza, Vinícius? Então, não que a tensão de saída é infinita, mas sim que a possibilidade de ganho é infinita. Então, não me preocupo quando eu vou analisar o circuito, tipo, vou fazer análise do circuito, eu não vou me preocupar qual que é o ganho máximo que ele consegue gerar. Eu vou analisar como se ele pudesse dar um ganho infinito, beleza? Mas eu poder ter ganho infinito não quer dizer que eu posso ter saída infinita, beleza? Então, ok. Então, olha lá, acertamos aqui, menos 300 e menos 10, perfeito. Então, vamos analisar agora o nosso amplificador não inversor. Então, esse aqui é o nosso amplificador não inversor. O que ele tem como característica? Ele tem um amplificador operacional, ele tem esse par resistivo, R1 e R2. Nesse par resistivo, eu tenho a realimentação, tenho a característica aqui de ligação no GND também, e na entrada positiva eu tenho o meu sinal. Tudo bem, isso aqui é uma fonte, mas considerem que isso aqui é um sinal qualquer, tá? E não está sendo mostrada as alimentações, mas ele tem alimentação. Normalmente no circuito com amplificador a gente não apresenta essas alimentações aqui só por facilidade, ok? Então o que a gente tem aqui? Para esse circuito a gente já começa a ter a realimentação. Então vejam que a gente tem aqui a nossa saída vindo para a nossa entrada. Então eu estou realimentando o que aparece na saída e recolocando na entrada. Nesse caso, na entrada negativa. Realimentação sempre acontece pela negativa, ok? Então, esse cara aqui que está chamado de R2, a gente também pode chamar ele de RF, que é o resistor de feedback, que é o resistor de realimentação. Então, esse resistor aqui, que está sendo usado para fazer a realimentação do sistema, pode ser chamado de RF, tá? E esse resistor aqui, que está também na entrada do sistema, mas está no meu GND, a gente pode chamar ele de resistor de base. Então, ele pode ser chamado de RB, ok? Então, esse cara pode ser um RF e esse aqui pode ser um RB. Daí é mais difícil da gente errar na fórmula, né? Vai que a gente faz as formulação com R1 e R2, de repente vai lá e muda o R2 de lugar, aí já erra a fórmula. É sempre o de feedback e o de base, beleza? Então vejam que nesse caso aqui a gente já tem essa realimentação e é essa realimentação que causa a característica de eu conseguir controlar o ganho. Nesse tipo de amplificador, eu não controlo o ganho é infinito, né? Por quê? Porque eu não tenho realimentação, não tenho controle de ganho. Para esse amplificador,
eu tenho realimentação, ou seja, eu tenho controle de ganho, ok? Último ponto, já comentei, mas vamos voltar aqui, é que o nosso sinal, ele está entrando pela entrada não inversora, ou seja, ele está entrando pela entrada positiva. Por isso que esse amplificador é um amplificador do tipo não inversor. Sempre que o meu sinal entrar pela entrada positiva, o sistema é um sistema do tipo não inversor. Toda vez que o sinal entrar pela entrada negativa, o meu sistema, a minha estrutura, é do tipo inversora. Então, eu tenho sinal apenas na positiva, a estrutura é não inversora. Tenho sinal apenas na negativa, a estrutura é inversora. Ah, e se eu tiver sinal nas duas? Aí a minha estrutura é diferencial. Beleza? Então, essa resposta não inversora é porque o sinal de entrada está entrando aqui pela positiva. Como que controla esse ganho? Ótima pergunta. É isso que a gente vai ver nesse exato momento, Pedro. Beleza? Então vamos lá. É isso que a gente vai ver agora. Estou ansioso. Não, se acalme. Vamos lá. Então vou trazer para cá e a gente vai analisar esse cara. Como que a gente vai controlar esse ganho? Então, análise do amplificador não inversor. Beleza. Então a gente vai ter esse circuito aqui. Para facilitar, deixa eu fazer o seguinte. Para a gente poder visualizar melhor aqui. Beleza. Esse é o nosso circuito, certo? Então tá. Então, primeiro, a gente tem um circuito aqui. Então a gente vai ter as tensões e vai ter as correntes sobre o circuito. Beleza? Como eu comentei com vocês, então para analisar esse cara, a gente vai analisar ele por nodal, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trocar aqui, deixa eu ver. Isso aqui. Muito grande. Aqui. Então, vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer aqui? Vamos achar os nossos nós do circuito. Então, eu tenho um nó aqui. Por que ele não escreve aqui? Ah, escreveu. Eu botei um pincel aleatório ali. Aqui. Beleza. Então, tem um nó aqui. Ou seja, um nó que vai estar entre o sinal e entrada positiva do amplificador. A gente tem um nó aqui, da saída com R2. A gente tem um nó aqui. Esse nó que é do R2, do R1 e da entrada negativa. Beleza? Também a gente poderia considerar aqui os nós de terra. A gente sabe que esses nós de terra vão ter obrigatoriamente zero. Beleza? Então esses aqui seriam os nós de terra. Vou deixar eles de fora. Só quero ver esse nó e esse nó. Como que a gente vai nomenclar esses caras aqui? Esse nó daqui eu vou chamar de VO. Beleza? Então esse aqui é o nosso VO. Esse é o nosso nó VO. Esse nó aqui eu vou chamar de V-. Então vai ser um nó referente à entrada negativa. Ok? Vou chamar esse cara de V-. Esse é o nosso nó V-. Bacana. E esse nó aqui, como ele está na entrada positiva, eu vou chamar esse nó de V+. E não ficou num bom lugar. V+. Então, esses são os nós que a gente tem. Ok? Então, isso que a gente tem de nó aqui dentro do nosso circuito. Agora, se a gente for analisar as nossas correntes. Beleza? Então, encontramos os nossos nós.
Agora vamos olhar para as nossas correntes. Vou fazer as correntes em outra cor aqui, azul. Show de bola. Então, o que a gente tem de corrente? A princípio, a gente vai ter uma corrente passando pelo 9E+, vai ter uma corrente passando pelo VO, vai ter uma corrente passando pelo V-. Beleza? Essa corrente do 9E+, o que a gente pode considerar? A gente pode considerar que essa corrente está entrando no 9E+, ou que ela está saindo do 9E+, aqui em relação à fonte. Por causa desse desenho aqui da fonte, então vou considerar que a corrente ela vai entrar nesse 9E+, em relação à fonte. Beleza? Então, na teoria, a gente teria uma corrente saindo do V+, e entrando aqui na nossa entrada positiva. Beleza? Então, se eu for considerar a corrente aqui, essa fonte ou esse sinal, ele vai demandar uma corrente que vai, teoricamente, entrar aqui na entrada positiva. Beleza, bacana. Isso aqui, a gente vai já se ligar de uma coisa, que é o quê? Essa entrada, ela tem impedância infinita. Se ela tem impedância infinita, a gente vai conhecer qual que é essa corrente. Então, a gente vai modular essa estrutura já conhecendo qual que é essa corrente em específico. Ok? Agora vamos vir aqui para essa outra parte da estrutura. A gente tem um VO aqui, beleza? Esse cara, a princípio, não está indo para lugar nenhum, ele vai para uma carga, tudo bem, mas aqui, a princípio, ele não está indo para lugar nenhum. Então, o que a gente pode considerar? Que esse amplificador ele vai demandar uma corrente que vai vir para esse VO. Essa corrente ela vai sair do VO para o R2. Quando chegar aqui nesse 9E-, ela vai uma porção para cima, para a nossa entrada inversora, uma porção para baixo, para o nosso terra. Beleza? Então é isso que a gente vai ter de consideração aqui. Então tem uma porção da corrente descendo, tem uma porção da corrente subindo aqui, entrando, eu tenho uma porção da corrente vindo para cá. Beleza? Concordam com esses sentidos de corrente aqui? Obviamente que a gente poderia ter invertido tudo. A análise em si, no final, vai ficar igual. Tem que dar o mesmo resultado, né? Mas entenderam esses sentidos de corrente aqui, galera? Beleza? Tranquilo? Fez sentido? De boas? Nesse caso, não, Vinícius. Ela não vai direto. A gente já vai ver isso, mas ela não vai. Até porque, na verdade, essa corrente aqui, a gente vai ver que ela é zero, tá? Mas você já entende melhor isso aí. Mas ela não vai direto para cá. A ideia aqui seria o quê? Eu tenho uma estrutura aqui dentro. Entenda isso aqui como, teoricamente, um bloco, beleza? Então, estou colocando uma tensão na entrada do bloco. Essa tensão está fazendo com que aquela fonte interna que eu tenho que gere a corrente para a saída. Deixa eu te mostrar uma coisa que acho que vai responder sua questão. Só um pouquinho. Aqui, ó. Esse cara. Lembra que a gente viu isso lá na aula passada, né? Então, olha só. Aqui, essa é a consideração que você tem que fazer, ó. Você está entrando corrente, não é a mesma corrente da saída. Então, tipo, eu colocaria uma corrente aqui, essa corrente ela serve só para gerar um VI, e quem gera a corrente de saída é uma fonte interna. Então, essa estrutura aqui que a gente considera para o amplificador. Então, não, a corrente que está entrando não é a corrente que está saindo. Beleza? É uma outra corrente gerada por uma fonte. Beleza? Então, sempre leve isso aqui em consideração. Então, corrente de entrada, ou a corrente que está entrando no amplificador, não é a que está indo para a saída. Ela está controlando uma fonte. Beleza?
Show of bola. Então, bacana. Então, temos isso aqui. A princípio, todos concordaram. Todos não, né? Alguns concordaram. Os outros estão dormindo já. Mentira. Então, a gente tem essa estrutura de correntes, tá? Então, vou pegar esse cara aqui agora e vou jogar para o nosso Word aqui. Então, essa aqui era a estrutura inicial. E agora a estrutura com as nossas correntes e as nossas respostas. Ou os nossos nós. Então, a gente consegue entender o que vai acontecer aqui agora. Beleza? Então, tá. Então, o que a gente tem aqui de consideração inicial, que a gente sempre tem que levar em conta? Primeira coisa que a gente sempre tem que levar em conta aqui é que a nossa impedância de entrada, nosso Zin, é igual a infinito. Essa é a primeira coisa que a gente sempre tem que levar em consideração. A impedância de entrada é infinita. Ok? Outra coisa que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer análise é que a gente tem um negócio chamado curto-circuito virtual. Esse curto-circuito virtual vai fazer com que V mais seja igual a V menos. Ok? Então, eu sempre tenho que ter de consideração que V mais é igual a V menos. Beleza? Então, essa é a consideração que eu tenho. Ou essas são as duas primeiras considerações, ou principais considerações que a gente acaba tendo. Tá? O que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar isso em todos os casos, Dani. Sim, todos os casos. Isso aqui sempre. Isso aqui é regra. ZI, a impedância de entrada é infinita e eu tenho curto-circuito virtual. V mais é igual a V menos. Todas as análises levam isso aqui em consideração. Então, tá. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar o nó aqui para analisar. Beleza? Vamos pegar, então, esse nó V menos aqui para analisar. Por que a gente vai pegar o nó V menos? Porque a gente quer, de alguma forma, correlacionar o nó VO com o nó de V+, que é o nó VI aqui. Então, esse nó V+, seria o mesmo que o VI. Beleza? Ok? Então, a gente tem esse nó V- para analisar. Então, vamos fazer uma análise nodal ali no V-. Análise no nó V-. Então, se a gente olhar para esse nó aqui, o que a gente tem de característica? Que as correntes que estão entrando no nó tem que ser igual às correntes que estão saindo do nó. Ou seja, a somatória das correntes que entram tem que ser igual à somatória das correntes que estão saindo. Beleza? O que está entrando de corrente aqui nesse nó? Está entrando a corrente do R2. Então, está entrando uma IR2 nesse nó. E o que está saindo desse nó? Está saindo uma IR1, mais uma corrente do amplificador. Então, um I, vou colocar aqui como um IA-, beleza? I, amplificador e ampiop, para facilitar, tá? E ampiop menos. Então, é a corrente do amplificador operacional para entrada negativa. Beleza? Então, se a gente olhar esse nó V- aqui, o que a gente tem? A gente tem essa característica. A gente conhece a corrente IR2? Não. A gente conhece a corrente IR1? Não.
A gente conhece essa corrente do amplificador operacional? A gente conhece essa corrente aqui? Essa corrente aqui a gente conhece. Qual que vai ser o valor dessa corrente? Se a impedância é infinita, e eu estou tendo uma corrente entrando aqui, essa corrente ela tem que valer 0. Então a gente sabe que, por causa da impedância infinita de entrada, a corrente que entra no ampliop é 0. Ou seja, a gente facilita aqui a nossa fórmula falando que IR2 é igual a IR1. Ok? Beleza? Fez sentido isso aqui? Sim? Maravilha. Então, beleza. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente sempre quer chegar numa equação deste formato. VO igual a AVI. E aqui a gente tem uma equação de correntes. Então, o que a gente quer fazer nesse momento? A gente quer inverter essas correntes para tensões. Não, Kevin. Esse cara 0 aqui, ele é por causa disso aqui, ó. Por causa da impedância infinita de entrada. Então, pense que é um circuito aberto. Qual que é a corrente de um circuito aberto que tem impedância infinita? É 0. Então, não é por causa do curto-circuito que essa característica acontece. Ela acontece por causa dessa característica de impedância infinita. Beleza? Então, por ele ter impedância infinita na entrada, que ele é 0. Essa segunda característica aqui, Kevin, a gente vai usar daqui a pouco. A gente ainda não usou ela, beleza? Eu coloquei essas duas aqui porque elas sempre vão ser verdades quando a gente estiver analisando o circuito. Então, por enquanto, para isso aqui a gente usou a primeira. Daqui a pouco a gente usa a segunda, tá? Então tá. Então o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar esses valores que estão em corrente e vai traduzir esses valores para tensões, ok? Então, no caso aqui, o nosso IR2, ele vai virar VR2 sobre R, e isso vai ser igual a VR1 sobre R. Ok? Então, a gente tem que o VR2 sobre R é igual ao VR1 sobre R. A gente conhece VR2? Não. A gente conhece VR1? Não. Então, por enquanto, isso aqui ainda não ajudou muita coisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que a gente sabe? Quando a gente está analisando tensão, a gente sabe que, na verdade, a gente está falando de diferença de potencial. Então, se eu olhar para o R2 aqui, qual que é a diferença de potencial do R2? A diferença de potencial sobre o R2, considerando esse sentido de corrente que a gente teve aqui, é VO menos V menos. Ok? Então, VO menos V menos. Essa é a diferença de potencial. Pelo sentido da corrente, a gente está considerando que VO é mais positivo que V menos. Ou seja, a tensão sobre R2 vai ser a tensão no nó VO menos a tensão no nó V menos. A gente poderia reescrever isso aqui da seguinte forma, falando que VO menos V menos. Então, a gente poderia dizer que o nosso VR2 é, na verdade, VO menos V menos. Ok? Então, esse VR2 sobre R se transforma nisso aqui. Fazendo o mesmo processo e abrindo essa nossa tensão VR1 para uma tensão nodal, olhando aqui no nosso circuito, o que a gente tem? A nossa tensão R1 é, considerando o sentido da nossa corrente, V menos o terra, menos o GND. Então, o nosso GND vale 0.
Então é V menos 0, ou seja, é simplesmente V menos. Ok? Então, esse cara aqui, ele se transforma em V menos. Beleza? Olhando assim, a gente ainda não chegou a um lugar muito interessante. Porém, contudo, entretanto, todavia, agora sim, Kevin, a gente olha para isso aqui. Eu posso falar que V- é, na verdade, V+, porque eu tenho curto-circuito virtual que faz com que a minha tensão V- seja igual à minha tensão V+. Aí vocês podem perguntar, beleza, Priscila, mas que diferença faz eu pegar essa equação e mudar essa equação de V- para V+. A diferença é que o valor de tensão de V- a gente não conhece, mas o valor de tensão de V+ a gente conhece. Qual que é o valor de tensão de V+ aqui? O valor de tensão de V+ é o valor de tensão da entrada. Então, agora sim essa relação é útil para a gente. Então, a gente poderia pegar isso aqui, alterar de V- para V+, por causa do curto-circuito virtual. Porém, contudo, entretanto, todavia, a gente sabe que aquele 9 tem uma tensão de VI, ou seja, a gente conhece a tensão do 9 Então, posso vir aqui e alterar de V+ para VI. VI. Ok? O que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que isolar o nosso VO. Beleza? Então agora a gente isola o nosso VO. Aqui, pessoas, eu coloquei só R, né? Deixa eu arrumar e colocar R2 e R1, porque senão vai ficar R sobre R. Acabei colocando só R. Deixa eu colocar R2 e R1. Tá tão faceiro aqui que eu coloquei só R. E aqui é R1. Não, não vai dar para cortar tudo. Que se der, não tem graça, né, cara? Beleza? Não vai dar para cortar tudo, não. É R2 e R1. Eles podem ser iguais, né? Mas não necessariamente eles sempre vão ser iguais. Então, o que a gente faz aqui neste momento? Então, primeiro, né, vamos passar o nosso R2 que está dividindo para lá, multiplicando. Então, a gente vai ter aqui VO menos VI igual a isso aqui, multiplicado por R2. Beleza? A gente vai ter isso aqui, certo? E daí, deixa eu fazer diferente. Deixa eu fazer assim. Quer dizer, tanto faz. Vai fazer assim. Aqui. Tanto faz, né? Mas tudo bem. E daí, a gente pega o VI que está subtraindo e passa para lá, multiplicando. A gente vai ter esse VO igual, que passa para lá multiplicando, não, né? Fale direito, Pisano. Passa para lá somando. Só porque sexta-noite está falando tudo errado. Não, que isso. Mais VI. Beleza? Isso aqui, o que a gente pode fazer aqui para melhorar um pouco?
a gente tem VI aqui fora, tem VI aqui dentro. Então, a gente pode colocar o VI em evidência, né? Então, colocando o VI em evidência, o que sobra para a gente? Vai sobrar que o VO é igual a VI, que vai multiplicar 1 mais R2 sobre R1. Vou copiar aqui porque fica mais fácil. Beleza? Então, é isso aqui que sobra para a gente. Agora, se a gente voltar aqui e olhar uma coisa. Esse aqui é o nosso equacionamento padrão, né? Vou pegar esse cara, vou trazer para cá. Vamos comparar, então, essa equação que a gente encontrou aqui. Eu só quero deixar ela. Vamos comparar essa equação que a gente encontrou com essa equação aqui, que é a equação padrão que a gente tem. VO, VO. Beleza, bacana. Temos VI aqui, temos VI aqui. Temos o A aqui nessa equação? Sim. Dentro dessa equação que a gente acabou de encontrar, o nosso A é tudo que está multiplicando o nosso VI. Então, no fim das contas, eu tenho este circuito, que tem esse formato. Desta forma aqui, então, eu consigo controlar o ganho por essa parte da equação. Então, essa parte da equação aqui é, na verdade, o nosso ganho. A igual a 1 mais R2 sobre R1. Isso é o ganho do nosso sistema. Então, o ganho do sistema é 1 fixo, não tem como ser menor do que 1, mais essa relação R2-R1. Quanto maior o R1, menor o ganho. Sim, exatamente. Ou até melhor, Pedro, quanto menor a relação entre eles, menor o ganho. Quanto maior a relação entre eles, maior o ganho. E o R2 aqui, que faz o sistema, deixa eu voltar para cá, que faz o sistema de realimentação, né? Na teoria, não existe corrente reentrando aqui, mas existe sim um fluxo de corrente tendo essa obrigatoriedade. Então é assim que a gente controla o ganho, Pedro. Que você tinha perguntado ali. A gente controla o ganho por onde? Por essa relação R2-R1. Então, se eu tenho 10K e 10K, eu vou ter 1 mais 10K divididos por 10K. Ganho é 2. Se eu tenho 20K divididos por 10K, vai ser 1 mais 2, meu ganho é 3. Se eu tenho 10K divididos por 20K, meio, 1 mais meio, 1,5. Então é dessa forma que eu controlo o ganho. Ok? Então essa estrutura aqui que deixa eu fazer esse controle de ganho. Até deixa eu mostrar para vocês aqui. Funcionando, então. A gente está olhando no inversor, certo? Certo? Então é esse cara aqui de baixo. Então, olha só. Então, um no inversor aqui com RF e RB, ambos iguais a 1. Beleza? Então, ambos estão iguais a 1. Então, o que eu tenho? 1K dividido por 1K, que dá 1. 1 mais 1 é 2. Então, eu vou pegar aqui deixa eu ver, o V2 e o VO2, canal B e canal D. Isso aqui. Então, o sinal em azul aqui é a nossa entrada. O sinal em verde é a nossa saída. Então, vejam que o sinal em verde ele tem o dobro da amplitude do sinal em azul e ele não tem nenhuma defasagem. Então, ele está em fase com o sinal de entrada. Então, o sinal de entrada e o sinal de saída estão em fase. Por quê? Porque ele não é um inversor, ele é um não inversor. Então, não inverte o sinal de saída. Agora, se a gente vier aqui e aproveitar ali a tua pergunta, Pedro. Menor o R1. Esse aqui é o R1. Então, em vez de usar 1K, vou usar 500. Então, o que a gente tem? 1K dividido por 500 é 2. 2 mais 1 é 3. Então, meu ganho agora é 3.
Então, a gente vai ver o quê? Que essa onda em verde aqui, ela tem uma amplitude 3 vezes maior do que a onda em azul, que é a onda de entrada. Aí, também posso vir aqui e aumentar o RF. Aumentei o RF, agora eu tenho 2K dividido por 500, que é 4 mais 1, 5. Então, a nossa saída ela vai ter uma amplitude 5 vezes maior do que a entrada. Então, a gente faz o controle pela relação resistiva. Mudei a relação resistiva, mudei o ganho. Beleza? Então, é isso aqui. Aí, no caso, esse circuito em específico aqui, galera, por causa da fórmula que a gente está vendo aqui, tirar... Por causa da fórmula, mesmo que eu tire essa parte, né, que eu faça um buffer, que é o que a gente chama, que é curto-circuitar o R2 e deixar o R1 aberto. Né? Então, 0 dividido por infinito é 0. Né? Então, nesse caso, eu tiraria essa relação. Se eu faço isso, o meu ganho continua sendo 1. Então, o menor ganho possível para essa estrutura é 1. Eu não tenho como fazer um ganho menor do que 1 para essa estrutura. Até que seria isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Isso aqui é um que a gente chama de buffer. Na verdade, ele é um amplificador não inversor com ganho 1. Então, estou deixando aberto o RB e curto-circuitado o RF. Então, dessa forma, eu faço com que ele seja um buffer, tenha ganho 1 e aquela relação RF lá não exista mais. Essa relação RR. Beleza? Então, esse circuito ele funciona dessa forma para esse controle. Bacana? Então, temos essa análise aqui. Tá, isso aqui eu já mostrei para vocês. Então, beleza. Então, vamos seguindo o nosso barco aqui. Então, tá tudo aqui, ó. Então, nossa equação, nosso formato de resposta, aqui a senoide, né? Fica até mais fácil de ver ali no simulador do que com essa aqui. E essa aqui é a nossa função de transferência. Lembrando que chegam momentos aonde ele vai saturar. Ok? Então, esse carinha aqui, em algum momento, ele satura. Então, não é infinita a saída, tá? A característica de ganho que eu posso dar é infinita. Então, posso configurar ali para dar 50 mil de ganho. Mas isso não quer dizer que vai ter 50 mil volts na saída. Beleza? Então, ele satura e chega a um ponto de saturação. Beleza. Então, aqui o exemplo, esse segundo exemplo, seria calcular os valores dos resistores para que o amplificador no inversor atinja um ganho de 15 vezes maior do que a entrada. Né? Aqui, nesse caso, é interessante para a gente ver que não existe uma única forma de fazer, ou não existe uma única resposta. Né? Se a gente quer que o ganho seja 15, qualquer relação resistiva que me gere 14 já funciona. Então, pode ser 14K em 1K, 22,4 e 1,6, 30,8 e 2,2. Poderia ser 140 e 10K. Ah, Priscila, mas quer dar ganho de 15. Por que a relação tem que ser 14? Porque eu sempre tenho o mais 1 aqui. Então, essa relação é sempre 1 a menos do ganho que eu quero dar. Ok? Então, tem várias formas. Então, qualquer relação resistiva que supra isso aqui é válido. Beleza? Então, não tem, é uma resposta que está certa. Não, aqui são N possibilidades. Ok? Então, bacana. Agora a gente vem para o nosso amplificador inversor. Então, o amplificador inversor, como o próprio nome sugere, ele vai inverter a saída.
Então, quando a minha entrada for positiva, a minha saída vai ser negativa. Quando a minha entrada for negativa, a minha saída vai ser positiva. Então, ele inverte o meu sinal. Ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho sempre a inversão do sinal de saída em relação ao sinal de entrada. Tá? Então, o inversor ele vai gerar essa inversão. O que ele tem aqui nessa estrutura? Então, essa estrutura ela é composta por um amplificador operacional e também por 2 resistores. Esses 2 resistores, um deles é o RF, que é esse R2 aqui, que é o resistor de feedback ou de realimentação, pegando a saída e jogando novamente para a entrada, teoricamente, fazendo o sistema de realimentação. E o R1 aqui, nesse caso, ele está ligado na fonte e no terra. Então, esse é o nosso RB, é o nosso resistor de base. Ok? Vejam que agora o sinal de entrada ele está conectado na entrada negativa. Antes ele estava na entrada positiva. Por isso que o meu sistema era não inversor. Agora, esse meu sistema ele é inversor por quê? Porque o sinal está ligado na entrada inversora. E por último, mas não menos importante, a nossa entrada positiva está ligada aqui diretamente no terra. Então, a entrada positiva vai ter um valor zerado aqui. Ok? Então, essa é a nossa estrutura. Um amplificador, 2 resistores, bem parecida com a anterior, porém, a gente está ligando nas entradas invertidas agora, antes estava na positiva, agora está na negativa, e a característica de terra também está invertido aqui. Então, nossa entrada positiva está direta no terra. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui agora? Vamos fazer a mesma análise que a gente fez para o nosso amplificador não inversor, tá? Peguei a imagem errada, peraí. Pá, aqui. Boa, ficou feio. Então, beleza. Então, deixa eu tirar isso aqui daqui. Pronto. Então, tá. Então, o que a gente tem primeiro aqui? Vamos primeiro desenhar os nossos nós, certo? Então, tenho esse nó, este nó, este nó e este nó. Beleza? Então, tem um nó aqui do terra com V+, tem um nó aqui da saída com o R2, um nó do R2, R1 e da entrada negativa, e um nó aqui da fonte ou do sinal com o R1. Então, são esses 4 nós aqui que a gente tem. Ah, tem esse nó aqui também, é o terra, né? Então, vou omiti-lo nesse momento. Então, vamos nomenclar esses caras. Mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez antes. Então, VO é o nosso nó da saída. Aqui eu vou chamar de V+. Aqui eu vou chamar de V-. E esse cara aqui eu vou chamar de VI. Ok? Então, nosso V de entrada propriamente dito. Então, tem o VI, tem o V-, V+, e VO. Tá? Aqui, né, do terra para a entrada não inversora, a princípio a gente não precisa determinar nenhuma corrente, né? Que a gente já viu que a impedância aqui é infinita, então eu não vou ter corrente circulando. Mas se eu tivesse uma corrente, teria uma corrente aqui descendendo. Beleza? Indo para o terra, a princípio. Mas, para não confundir, vou até ignorar. A gente sabe que não tem nada aqui. Beleza? Então vamos fazer a nossa consideração de correntes aqui para essa parte da fonte. Então, considerando essa fonte ou esse sinal
nesse formato que ele está, então vamos considerar que a fonte ela está mandando o sinal para o sistema, beleza? Então a corrente ela vai sair aqui da fonte, da parte de sinal positiva e vai começar a entrar no sistema. Então eu teria uma corrente que sai da fonte e vai para o R1, ela teria esse sentido. Então ela sairia do VI e iria para o V-. Essa corrente chegando no V-, para onde que ela vai? Uma porção dela, teoricamente, vai vir para cá, para a entrada negativa, e a outra porção vai subir para o R2. Ok? Então a corrente ela vai do V- para o VO. Ok? Poderia considerar diferente aqui, tá, pessoal? Poderia fazer a consideração de que a corrente da fonte aqui ela está descendo, então todas as correntes estariam para outro sentido. Mas não tem problema, né? Essa consideração inicial aqui vai gerar sempre o mesmo resultado, tá? Então, a gente não precisa, digamos assim, se preocupar se o sentido está certo ou não está certo. O que a gente precisa se preocupar é fazer corretamente essas divisões, tá? Então, beleza? Então, temos isso aqui. Então, vamos pegar esse cara e levar lá para o nosso Word, para a gente poder fazer a análise. Então, o que a gente tem que levar em conta? Primeiro, a gente tem que sempre levar em conta que a impedância de entrada é infinita e V mais é igual a V menos. Isso aqui é regra, tá? Como a Dani perguntou ali, sempre isso aqui vai ser verdade. Sempre. Então, vou fazer a análise do amplificador, isso aqui é uma verdade, sempre, todos os casos, tá? Então, sempre começo por aqui. Anotando isso só para não esquecer. Ok? Agora, o que a gente tem que fazer? Como no anterior, a gente vai ter que dar um jeito de relacionar VO com VI. E a melhor forma de a gente fazer isso é pelo nó V-, ok? Nesse nó aqui eu vou ter tanto VO quanto VI para trabalhar. Então, vou fazer uma análise aqui. Análise no nó V-, ok? Então, nesse nó V-, vamos olhar para as correntes. Deixa eu fazer diferente. Vamos olhar para as correntes. O que está entrando no 9-? Está entrando no 9- é a corrente do R1. Então, isso está entrando no 9-. O que está saindo do 9-? A corrente do R2 e essa corrente que está indo para o amplificador operacional. Então, R1 ou IR1 vai ser igual a IR2 mais a corrente do amplificador operacional. Beleza? Então, vou voltar aqui. Vou pegar isso aqui, que é a mesma, exatamente a mesma não. É assim, R1 e R2. Mas me ajuda para não precisar ficar escrevendo de novo a equação. Então, IR1 aqui é igual a IR2 mais a corrente que vai para o amplificador operacional. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que a gente sabe? Kevin, o que a gente sabe? A gente sabe que o ZI é infinito. Então, pelo ZI ser infinito, essa corrente aqui vai ser zerada. Ok? Então, isso aqui acontece por causa do Zin infinito. Beleza? Isso aqui a gente usa depois. Bacana. Então, IR1 é igual a IR2. Show de bola. O que a gente faz? Vamos trocar isso aqui por tensões. Então, eu vou ter que o nosso VR1 sobre R1. Agora não esqueci.
vai ser igual ao VR2 sobre R2. Isso pro Meira não achar que dá para cortar tudo. Ok? Então, VR1 sobre R1, referente à corrente I1, e VR2 sobre R2, referente à corrente I2. Porém, isso aqui não ajuda a gente tanto assim. O que a gente tem que fazer? Transformar essas tensões aqui, que estão em tensões de componente, para tensões nodais. Então, a tensão do IR1, ela vai ser referente ao quê? Ela vai ser referente à diferença de potencial do R1, que envolve VI e V-. Pelo sentido da corrente que a gente determinou, é VI menos V-. Ok? Então, esse nosso VR1 vai se transformar em VI menos V-. Ok? E agora, o que a gente vai ter? A gente vai ter que fazer a mesma coisa para o VR2. Olhando aqui VR2, a gente tem a relação de V- com VO. Pelo sentido da corrente que a gente determinou, vai ser V- menos VO. Então, V- menos VO. Ok? Então, é isso aqui que vira o nosso sistema. Então, transformei isso aqui para isso aqui. Agora, o que a gente pode fazer? Por causa do curto-circuito virtual, a gente pode considerar que V- é igual a V+. Mas olhando aqui no circuito, ajuda eu mudar para V+? A princípio, sim. Por quê? Porque a gente conhece a tensão V+, certo? Qual que é o valor da tensão V+? Zero. Exatamente. Tensão V+, vale zero. Beleza? Então, esse cara aqui, V+, é zero. Ou seja, o V- também é zero. Então, posso vir aqui e alterar isso aqui para zero. E isso aqui para zero também. Ou seja, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, no fim das contas, que VI sobre R2 é igual a menos VO sobre R2. Agora eu tenho que isolar. Para isolar, vou passar esse R2 que está dividindo multiplicando. Então, vou ter aqui, só vou inverter também, tá? Aqui o nosso VI vezes R2 vai multiplicar, VI sobre R1 vai multiplicar R2. Então, igual a menos VO. Beleza? Então, só invertir de lado ali. E passei o R2 multiplicando. Para isolar totalmente, multiplico os dois lados por menos 1, ou passo esse menos para lá, certo? Então, no fim das contas, o que eu vou ter? Eu vou ter que VO vai ser igual a menos VI sobre R2 que multiplica sobre R1 que multiplica R2. E aí, se eu quiser melhorar ainda essa fórmula para ficar mais fácil da gente enxergar, posso fazer isto daqui. Oh, demônio. Posso até tirar esse VI daqui, se eu quiser jogar para fora. Deixar bonitinho. Beleza? Então, só arrumei ali a equação. Então, o que a gente tem aqui?
A gente tem que o nosso VO é menos VI, que multiplica R2 sobre R1. Então, a gente tem o VO, tem o VI e tem o ganho. Então, aqui, a gente usa o R2 e o R1 para controlar ganho. Assim como a gente usava o R2 e o R1 para controlar o ganho do outro amplificador. Porém, como ele é um amplificador inversor, o que acontece? Acontece que o nosso VO vai estar sempre invertido em relação ao VI. Ok? Então, a gente tem este processo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no simulador para ficar mais claro. Então, olha só, agora a gente vai ver o não inversor. Ok? Que eu estou usando o RF e o RB como 1K ambos. Então, 1K dividido por 1K dá 1. Então, ganho 1 para essa estrutura nesse momento. Então, agora eu quero o canal A e o canal C. O D e o B eu não quero. Então, o canal A é a entrada e o canal B é a saída. Tá? A amplitude do sinal de entrada é de 1 volt. Então, vejam que o canal A, que é o canal amarelo, ele está com uma defasagem, entre aspas, de 180 graus para o nosso sinal rosa, vermelho, sei lá que cor é essa, do nosso canal C. Beleza? Então, eu tenho essa característica de, entre aspas, defasar o sinal em 180 graus, ou seja, inverter. Eu estou invertendo o sinal, eu estou defasando ele em 180 graus. Está tendo a mesma amplitude por causa dessa relação. Então, vou pegar agora e vou jogar esse cara aqui para 2K. Então, lembrando, é RF sobre RB. Então, vou ter 2K divididos por 1K. 2 divididos por 1 é 2. Então, agora, o que a gente vai ver? A gente vai ver que o sinal de saída tem o dobro da amplitude do sinal de entrada. Então, o nosso sinal em rosa aqui, com o dobro da amplitude do sinal de entrada. Se a gente quiser alterar isso aqui, pode. Vou alterar aqui o RB para 500. Então, agora a gente tem 2K divididos por 500, isso dá 4. Então, a gente vai ver que a nossa saída vai ter uma amplitude 4 vezes maior do que a nossa entrada. Então, olha só, a saída aqui em rosa, vermelho, cor aleatória, tem 4 vezes a amplitude de entrada, que é esse nosso sinal em amarelo. Mas o bacana dessa estrutura é que, como ela não tem aquele mais 1, caso eu queira, eu posso gerar uma atenuação aqui. Então, ó, vou ter 500 divididos por 2K. Então, a gente vai ver que o nosso sinal de saída vai ser menor do que o sinal de entrada, porque agora eu estou gerando uma atenuação. Então, essa estrutura a gente tem a possibilidade de trabalhar com um ganho maior do que 1 e trabalhar com um ganho menor do que 1, ou seja, dar atenuação no sinal caso a gente queira. Isso não é tão usual, né? Mas é uma possibilidade que a estrutura gera para a gente. Beleza? Tranquilo aqui? Fez sentido, pessoas? Sossegado? Ou não sossegado? Uhum. Massa. Suavão. Aí sim. Show de bola. Sim, tranquilo. Tranquilo. Ah, muito bom, muito bom. Deu para entender. Show of bola. Essa simulação aqui, pessoas, eu já liberei para vocês lá no portal, né? Então, se vocês quiserem também pegar esse arquivo de simulação e brincar, eu coloquei ele lá para vocês, tá? Na verdade, eu coloquei um monte de coisa lá para vocês. Eu já mostro tudo que eu coloquei. Coloquei lista de exercício, gabarito da lista, laboratório. Esse Word que eu estou fazendo eu já subo lá, depois que a gente terminar aqui eu subo também. Mas eu já mostro lá, tem bastante coisa. Não? A gente já dá uma olhadinha nisso aí, Tiagão.
Já dou um bisu lá para ver se deu algum BO, alguma coisa. Senão qualquer coisa já te mando todos os material aqui depois daí, tá? Só fechar aqui, daí já damos uma olhada. Então aqui a nossa fórmula, a nossa formulação, que foi o que a gente chegou lá, né? Então chegamos no mesmo resultado. Conseguimos. Aqui a senoide, não dá para ver lufas, aquela senoide que eu mostrei na simulação, acho que está melhor de ver para vocês. E aqui a nossa função de transferência. Lembrando que eu tenho a característica de saturação, tá? Então, não tenho tensão de saída infinita. Eu posso ter ganho infinito, mas ele vai acabar em algum momento saturando. Aqui também mesmo exemplo anterior ali dos cálculos dos ganhos, né? Aqui para 15 vezes, qualquer conjunto resistivo que gere 15, uma relação de 15 vezes, resolve o meu problema. Então, cai 15K, 1,624, 2,2 e 33. Aqui, nessa estrutura diferente da estrutura não inversora, eu não tenho mais um. Então, a relação resistiva tem que ser 15. Para aquele exemplo anterior, como a própria estrutura gera obrigatoriamente o valor 1 mais a relação, então, para ter 15 de ganho, eu precisaria ter uma relação resistiva de 14. Tá? Então, aqui só um exemplo para vocês verem que não é uma única relação resistiva que resolve, qualquer relação resistiva com essa característica. Beleza? E daí aqui, para fechar, pessoas, vou deixar alguns minutos aí para vocês tentarem fazer este exemplo. Daí depois eu resolvo aqui com vocês, tá? Então, a ideia agora é vocês tentarem resolver esse carinha. Então, olha só. Um sinal senoidal CA, tendo um VRMS igual a 1,27 mV, proveniente de um sensor, deve gerar dois sinais saídas distintos, sendo o primeiro de 270 mV pico, contendo uma defasagem de 180 graus do sinal original, e o segundo com 180 mV pico sem defasagem. Então, quero que vocês me digam qual que é o circuito de aquisição e processamento que vocês precisam fazer para esse caso descrito aqui. Então, considerando essas informações, que eu tenho 1,27 milha eficaz, e eu quero 270 pico e 180 pico, um com defasagem, outro sem. Que circuito que a gente faz para ter essa característica? Beleza? Não se preocupem que, sinal senoidal, é só... O importante é vocês saberem calcular os ganhos e qual circuito você vai usar em qual caso. Beleza? O resto é só complicação da vida para enganar vocês. Beleza? Tentem fazer aí, então, pessoas.